Olá, minha gente, tudo bem? Falei pra vocês que ia alternar vídeos em que tem uma experiência pessoal, uma visão mais sobre educação, uma reflexão sobre coisas mais teóricas dentro da biologia. Esse também tem um pouco daquilo que eu passei na minha pós-graduação, mas os conceitos envolvidos, a parte mais teórica e prática disso, não a minha reflexão sobre isso, entende? E aí eu vou falar de morcego. Já falei aqui num vídeo qual que é a importância de morcegos, o que eles têm, a diversidade, mais de 1.400 espécies. Pô, os bichos comem um monte de coisas diferentes e tem uma parte das espécies de morcegos que se alimentam de frutos. E pensa, um bicho que come fruto, ele engole semente. Tá, ele tá querendo sair. Ele engole semente e defeca essa semente. Dispersão, né, Darwin? E aí, tem um outro fator de morcego que come fruto, engole a semente, defeca a semente, é que morcegos fazem isso enquanto voam. Ó que louco. Ah, mas grande coisa fazer isso. Gente, mas pensa, ele não precisa parar. Tem isso, fazer isso quando voam. Ele tá voando, faz o cocôzinho, então em diferentes lugares onde ele tá, ele não precisa parar. Então, lugares completamente abertos, completamente sem uma planta, sem um negócio, ele pode fazer um cocôzinho ali, quando ele tá cruzando esse lugar. Sensacional, né? Excelentes dispersores de sementes. Bom, então, olha que interessante isso. E aí, o grupo de pesquisa que eu faço parte, antes de eu fazer parte desse, que foi antes da minha entrada no grupo, lá pelo ano 2000, eles pensaram o seguinte: bom, morcegos fazem isso, naturalmente. Eles engolem sementes, dispersam sementes, são bons dispersores. A literatura já dizia isso, eles já trabalhavam também, Darwin, já trabalhavam com morcegos, sabiam dessa informação. E tem uma outra coisa interessante de morcegos, é que eles utilizam o olfato para achar esses frutos. Darwinho, para localizar e selecionar esses frutos. Então achar, sentir cheiro de fruto, pô, esse tá maduro, vou ali comer. Eles fazem isso. Não tô dizendo que os outros usem mais ou menos, eu não vou nem entrar muito nisso nesse momento, mas morcegos frugívoros utilizam muito o olfato. É claro, eles enxergam também, morcegos não são cegos, lembra que eu já falei isso, vou falar de novo, não são cegos. Eles ecolocalizam também, então utilizam, faz aquele sonar, mesma coisa que golfinhos e baleias têm. Interpretam o ambiente a partir dessa interpretação sonora dos obstáculos, dos elementos do ambiente. Mas eles utilizam o olfato, como eu falei. Então eles sentem o cheiro do fruto para achar o fruto. A literatura já dizia isso. Daí eles pensaram o seguinte: o que vocês acham? Eles pensaram entre eles assim, não sei em que momento teve essa conversa. Se a gente pensar em extrair o cheiro desses frutos que eles já comem, Darwinho, você gostou da ideia? Né? A gente não tem filho, mas a gente tem gato. Então, eu tava falando mesmo? Utilizam o olfato para selecionar. Vamos tirar o cheirinho desse fruto. Vamos ver se os morcegos vão. Vamos ver se tem atração. A gente não consegue atrair esses bichos com esse cheiro. Testaram isso dentro de fragmentos florestais, dentro de floresta. Colocaram rede de neblina. Sabe o que é rede de neblina? Eu até tenho umas... Não vou abrir, porque até eu conseguir abrir, até eu fechar, demora até um pouquinho. Elas são como se fosse rede de pesca. Rede de pesca você joga assim, né? Rede de neblina, ela fica assim, ó, na vertical. E aí a malha que ela tem é muito fina. E os morcegos estão voando. Opa, se prendem lá, ficam presos. Aí você tira ali, desembola o bicho. Faz as análises que tiver que fazer, captura, coleta, enfim, o que tiver que ser feito. E é uma forma de captura, de método de estudo, de captura, né? Enfim, de morcegos. Então vamos testar, eles pensaram o seguinte: vamos testar isso dentro da floresta, vamos colocar redes e algumas com cheiro, rede sem cheiro, com cheiro sem cheiro. O que vocês acham que rolou? Isso mesmo, mais captura em redes com óleo essencial do fruto, de fruto que eles comiam. Pô, então os bichos estão cruzando lá na floresta, sentiram cheirinho, caíram mais nessa rede. Beleza. Vamos testar em área aberta? Porque assim, os bichos cruzam nas áreas abertas, gente. Eles cruzam para buscar recurso alimentar, eles cruzam por seus diferentes motivos. E até os bichos pequenos, tipo uma Carolia perspicillata, que é uma espécie, assim, de asa aberta. É difícil fazer isso na câmera, né? Mas é um bicho que de asa aberta, mais ou menos isso aqui. Pô, o bicho se movimenta por quilômetros. Tem uns bichos maiores que se movimentam por espaços ainda, enfim, quilômetros, muito mais
espaço. Ah, entendeu? Voa muito mais. E aí, vamos colocar em área aberta? Eles pensaram, vamos colocar isso em área aberta, em área degradada, que os bichos vão estar cruzando, vamos ver se isso é significativo, porque isso vai nos dar respostas interessantes sobre uma possibilidade de ferramenta para restauração de áreas degradadas. O que você acha que deu? Isso mesmo. Maior número de capturas também nas redes com óleo. Então, quer dizer, quando o bicho está voando na área lá, saiu do fragmento florestal, numa área aberta, ele está cruzando por algum motivo, está buscando alimento, sei lá. E ele sentiu aquele cheirinho, passou, caiu na rede. Olha que louco a conclusão que eles chegaram. Uma ferramenta para restauração de áreas degradadas, para recuperação de áreas degradadas, que utiliza a atração de dispersores de sementes, no caso morcegos, pelo cheirinho do fruto que eles comem. Sensacional, né? A primeira vez que eu ouvi, eu falei, gente, que sensacional. Porque uma coisa muito importante, que eu já escutei até em congresso perguntando sobre isso, que os bichos poderiam se perder, você atrás vai tirar eles da área de vida deles. Gente, os bichos fazem isso. E esse bicho é muito inteligente, esse bicho não é burro. Ele não vai lá pra essa área e fica perdidão, vai ficar, meu Deus, o que aconteceu com a minha vida? Não, ele vai sentir um cheiro, tipo você. Pensa você, que tem um fato muito pior que o de um morcego, tá? Isso é importante dizer. Você tá passando, pensa você na escola, no colégio, na faculdade, tá? Presencialmente, nesses lugares. Você vai lá e sente cheiro de coxinha. Vamos supor que você gosta de coxinha, tá? Um cheiro bom. Cheiro de fritura, né? A gente vai combinar. E você sente aquele cheiro. Caramba, tá vindo de algum lugar. Aí você quer comprar coxinha, você compra a coxinha. Se você não sente cheiro da coxinha, você vai embora. Você vai ficar lá, jogado no chão, rolando, porque você não achou a coxinha. Tudo bem, tô fazendo um exemplo, talvez que não faça sentido pra você, mas pro morcego, muito menos. Ele sentiu o cheiro daquele fruto, ele não achou o fruto, ele vai embora. Ligado um tempinho ali, mas ele vai embora. E aí a estratégia era essa. Vamos pensar, então, numa ferramenta, numa forma de produzir esse óleo, para que pessoas que tenham que restaurar suas áreas, pensando em legislação ambiental, não vou falar disso, legislação ambiental, tá? Não vou falar. Mas enfim, cumprir as leis que assim tem que ser feito em questões ambientais do nosso país, porque a saúde do planeta e a nossa saúde envolve a manutenção de áreas naturais. Fazer isso para vender isso, para distribuir, enfim, que isso facilitiza mais uma ferramenta para a recuperação de áreas degradadas, junto com o plantio de mudas, junto com nucleação, são outras estratégias de restauração de áreas degradadas, enfim, algumas outras. Pode ser uma bem interessante, os bichos estão lá. Tem que ter fragmento florestal, tem que ter morcego e coloca o cheirinho lá. Mas aí entra a parte onde já eu passei a participar do projeto, tem a ver com testar ou buscar saber quais são os óleos que mais atraem. Será que a gente tem que ficar coletando fruto, extraindo óleo para daí conseguir fazer ferramenta? Porque daí você tira o fruto, sabe? É meio, sabe? A matemática também não fecha aqui. Eu ficar tirando fruto da natureza para extrair o óleo, para atrair bicho, para crescer planta para ter fruto. Entende? Então, o primeiro foi testar em cativeiro algumas, para testar quais são as preferências que os morcegos têm. E eles preferem também o cheiro dos frutos que eles mais consomem. Faz sentido isso, mas a gente testou. Então, os bichos, independente de tiver um fruto, o óleo, ele vai em cima daquilo que é o fruto que ele mais come. Vamos testar agora em algumas dessas espécies o que eles respondem com óleo, com o fruto, com frações desse óleo. Foi isso que a gente fez em cativeiro, foi a parte que eu me envolvi, tanto no TCC, quanto no mestrado, quanto no doutorado. E a gente chegou a umas coisas bem importantes, sabendo que alguns óleos, que não necessariamente são esses os mais responsáveis, você pensa no óleo essencial, você extrai o óleo essencial de um fruto, ele não tem só um composto, são vários compostos, que é uma mistura, né, para dar aquele perfume, para dar aquele cheiro. E a combinação desses específica que dá aquele cheiro, então alguns desses, a gente tivesse pensado alguns desses e testamos a partir de alguns experimentos, para ver se esses atraiam mais ou menos. E a gente chegou a uma combinação interessante. Analisou a partir, enfim, eu trabalhei em química com análise de cromatografia gasosa, que é entender quais são os compostos que tem, a gente fez testes em cativeiro, enfim, muito legal. E a gente chegou a uma combinação interessante. Então, diz o quê? Olha, os morcegos são atraídos por óleos essenciais e a gente conhece mais ou menos o que pode servir para atrair eles. E olha, gente, que louco, esses óleos são produzidos já sinteticamente. Existem óleos sintéticos desses que eu falei. A gente não precisa extrair da natureza. Fala pra mim, isso não é sensacional?
Sensacional, né? E isso serve para muita coisa, pensar em muita coisa. Essa mesma lógica a gente pode pensar para várias outras coisas na natureza, não consegue? Em outras espécies que são dispersoras de sementes, ou até para os morcegos do velho mundo, aquelas raposas voadoras, sabe? Na minha tese de doutorado a gente falou um pouco sobre isso, de testar isso, e veja até uma organização de como isso poderia acontecer, de como eles poderiam funcionar, quais espécies seriam interessantes ou não. Para quem, sabe, entende de morcegos, que por acaso parou para ver esse vídeo aqui, as espécies que eu trabalhei foram, assim, a ideia geral com 3 gêneros, Carolia, Sturnira e Artibeus. Eu falo Artibeus, tá? Mas, enfim, a espécie que eu testei em cativeiro foi com Carolia perspicillata, Artibeus littoratus e Sturnira lilium. Super comuns, abundantes na região tropical. E aí, a ideia é que esses óleos, aí eu analisei também, ó, já tô acabando. Esses óleos, eu analisei uma penca de óleo essencial de um monte de fruto que um monte de morcego come. E aí eu vi que vários desses compostos se repetem entre eles. E foram positivos para esses morcegos, eles foram atraídos, esses morcegos foram significativamente mais nos estímulos que tinham esse cheiro. E aí quer dizer que pode ser que esses outros morcegos, vários outros que tem várias outras espécies de morcegos que se alimentam de frutos, também podem ser atraídos por esses. Não é legal? Aí o bicho tá lá, sendo cheirinho. Nossa, isso parece aquele fruto que eu gosto, aquela comidinha, eu vou ali, você tá vendo? Enquanto ele tá ali, ó, gente, dando aquela cheiradinha, ele faz cocôzinho, dispersa a semente. Essa semente, em algum momento, quando ela tiver água, enfim, os recursos necessários e as condições necessárias, ela vai se desenvolver e crescer uma nova planta e vai aumentar a diversidade, vai iniciar o processo sucessional naquela área degradada. Legal, né? Muito legal. Tenho muito orgulho de ter participado disso e agradeço imensamente por ter tido a oportunidade de trabalhar com o Sandro, com o Gladson e com toda uma equipe envolvida, mas principalmente eles. Eles não veem esses vídeos, mas eu digo assim mesmo, tá? Muito grata. E as coisas que eu quero trabalhar a partir daí tem muito a ver com essa questão de biologia da conservação, de gestão de áreas degradadas, interação animal-planta, percepção sensorial, gosto muito. E aí, o que você achou? Putz, eu queria fazer um vídeo curto. Nunca rola, né? Então tá bom. Beijo, gente.